Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer outra resenha de um livro muito bom. Ele é um suspense, um thriller que pra mim foi assim um dos melhores do ano até agora. E o livro que eu escolhi é esse aqui. Gente, eu escolhi Verity e, meu Deus, eu não sei o que eu falar desse livro. Eu vou ter que falar bastante coisa dele, por sinal. Antes de começar a resenha, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtir esse vídeo para que o conteúdo chegue a mais pessoas. E também eu vou deixar aqui na tela o perfil do meu Instagram. Lá eu posto tags, resenhas, eu tô sempre avisando também quando tem um vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos começar. O que falar desse livro? Eu comecei lendo ele numa sexta-feira à noite, eu terminei num sábado à tarde. Ele é bem curtinho, ele tem umas 320 páginas, mas gente, você lê ele e você não vê o tempo passar. É o primeiro livro de suspense da Colleen Hoover. Eu vou admitir que eu li pouquíssimos livros dela, até porque eu quis focar mais em livros de fantasia e ela escreve muito romance. Mas quando eu vi muita gente falando que o Verity é muito bom, que ele era o primeiro livro de suspense da Colleen, eu falei, opa, eu vou ter que comprar esse livro. E gente, eu não tava errada, juro. Eu não tenho palavras. Só a sinopse dele já é excelente. A Verity é uma autora de um best-seller de muito sucesso. Ela tá no auge da carreira, ela é muito aclamada pelo público e pelas críticas. No entanto, ela se envolve em um acidente que acaba interrompendo todas as atividades dela. E ela não tem condições para escrever os 3 últimos livros da saga. Aí que surge a Lowen. A Lowen é uma autora que tá à beira da falência, os livros dela não são tão conhecidos assim como o da Verity, e ela é convidada para escrever os 3 últimos livros dessa saga. E como ela tá à beira da falência, ela não tem dinheiro pra nada, a mãe dela acabou de falecer, ela acaba aceitando. Mas quando ela aceita escrever os 3 livros finais, ela usa um pseudônimo, porque ela não quer que conheçam o nome dela de verdade. Para que ela possa entender esse universo criado pela Verity, ela acaba ficando hospedada na casa da Verity e do marido dela. E lá a Verity tem um escritório muito caótico, cheio de anotações, esboços, ideias, e ela também acaba se apaixonando pelo marido da Verity. Nos primeiros dias que ela tá na casa da Verity, a Lowen encontra uma espécie de autobiografia. E lá ela narra momentos muito íntimos e fatos que aconteceram quando ela conheceu o marido dela, Jeremy, até momentos antes do acidente de carro que ela sofreu. Como a Lowen, ela fica muito atraída pelo Jeremy, ela tem que escolher. Ela deve expor uma versão que ele não conhece da própria esposa, ou ela deve manter os sigilos escritos da Verity. Bom, gente, é nesse momento que eu vou começar a falar dos spoilers, então se você ainda não leu esse livro, pausa aí e volta quando você já tiver terminado. E se você já leu esse livro, continua aqui comigo pra gente debater sobre. Então, gente, essa minha resenha ela vai ser totalmente focada na Verity. Como eu disse, eu não parei de ler esse livro 1 minuto, eu só parei assim pra dormir e comer, basicamente. É um livro que você fica muito tenso quando você tá lendo e você precisa dar umas paradas assim pra digerir cada capítulo. Como eu disse, eu li em menos de um dia, mais ou menos, umas 22 horas. Pra ser mais exata. E assim, eu acho que eu não conseguia parar, porque além do suspense, da tensão, o capítulo acaba e você fica tipo, eu preciso ler o próximo. Se eu fosse a Lowen, eu não ia aguentar um dia naquela casa. Primeiro capítulo que eu lesse daquela autobiografia, daquela louca, eu já ia falar, tchau, gente, eu não volto mais, tá? Podem ficar com o dinheiro, eu não quero isso, assim, só quero distância. Porque, né, gente, a autobiografia da Verity é muito desconfortável. Ela é uma psicopata, você fica meio mal lendo essa autobiografia. É uma personagem muito obcecada pelo marido e, gente, ela matou a filha, então eu não tenho mais o que falar. Parte de mim, logo quando ela chegou naquela casa, fala assim, ela não tá doente, ela tá fingindo. E as partes que ela aparece assim do nada, olhando na janela ou no pé da escada, parecia que tinha alguém na minha casa. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito tensa. E assim, eu nunca confiei na Verity. Nunca mesmo, em nenhum momento. E, gente, cá entre nós, a Lowen, ela tem um pouquinho de loucura no sangue pra aguentar ficar naquela casa, né? Porque, pelo amor de Deus, um ser humano normal não conseguiria. Bom, ela vai lendo os capítulos da autobiografia, em paralelo ela vai se apaixonando pelo Jeremy, ela vai se envolvendo um pouquinho com o filho deles, e ela vai tendo momentos muito tensos e muito, assim, medrosos com a Verity. A
questão desse livro é o final. Ele deixa muito em aberto o que aconteceu. Ele deixa em aberto para o leitor interpretar o que era a verdade para ele. Se era autobiografia ou se era a carta que a Verity escreveu no fim do livro. E agora eu vou falar minha opinião. A carta não me passou nem um pouco de verdade. Por quê? O que me deixou mais assim encucada com aquela carta foi quando ela fala pro Crew respirar. Gente, desculpa, mas se o barco tá virando, não dá tempo de você falar pro seu filho: segura a respiração aí, meu filho. Porque como ela acabou dizendo, o barco virou do nada. Não tem como você assimilar e falar: segura aí. No máximo, ela ia tentar falando e o barco já ter virado. Sem contar que mesmo ela gostando um pouco menos da Harper do que do Crew, eu duvido que ela não tentaria salvar a Harper. Mesmo se a Harper soubesse nadar, a Verity ia tentar. Uma mãe ia tentar salvar os dois filhos. Ia ter umas complicações, mas ela ia tentar segurar os dois. Porque segundo a carta, ela achava um absurdo o Jeremy achar que ela poderia ter matado alguém e que ela não gostava das filhas. O fato dela ficar repetindo muitas e muitas vezes pro Jeremy: Jeremy, eu não acredito que você acha que eu poderia matar nossa filha. Isso não me traz nem um pouco de confiança. Não me traz mesmo. Ainda mais as justificativas que ela usa. E assim, eu consegui ligar muito bem a personalidade dela com ela fazendo aquela carta só pra se safar. Mas pra mim não deu muito certo, não. E mais uma coisa, gente. Como que um autor, que assim, o personagem principal dele é um vilão, faz um exercício muito banal, íntimo, grotesco, psicopata, faria um exercício para ajudar outros autores a escrever sobre vilões? Gente, se eu fosse uma autora que estivesse escrevendo sobre um vilão e eu recebesse aquela autobiografia como um exercício pra eu me inspirar, eu acho que eu que ficava louca. Eu acho que eu que virava o vilão. Que, gente, é um absurdo. Ela era obcecada pelo marido, ela era uma psicopata, ela contava detalhes muito íntimos dela e do marido dela. Ela conta como claramente ela tentou matar e abortar as filhas. E, meu, se você tava fazendo um exercício, colocava ali na primeira página, sabe? Gente, isso é fictício. Não encaixa na minha cabeça como ela teria coragem de escrever aquilo para ajudar outros autores. Então, pra mim, a autobiografia que era verdadeira e a carta é totalmente falsa. Pra mim, ela só usou aquela carta pra se safar. Porque, por exemplo, se o Jeremy tivesse pego ela fugindo com o filho e ele não sabia da condição dela e entregado a autobiografia pra polícia, ela ia ter aquela carta pra tentar se safar. Mas, gente, aquilo não colou comigo, não. Agora eu quero saber vocês. Vocês são o time da carta ou o time da autobiografia? Eu recomendo muito esse livro. É um livro de suspense e thriller. É um dos melhores livros de suspense e de thriller que eu já li esse ano. Ele com certeza tá marcado como os meus favoritos. Eu recomendo muito Verity pra quem gosta de suspense e thriller. E pra quem não gosta, gente, tentem. A leitura super vale. Além de ele ser um pouco baratinho. Bom, por conta disso, ele tem o selo de aprovado do canal. Agora eu quero saber, você já leu Verity? Me conta o que você acha nos comentários, eu quero muito saber se você é do time da carta ou da autobiografia. Tchau, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até a próxima!